Pessoal, muito bom dia a todos vocês. É um prazer estar falando com vocês. Hoje é dia 29 de abril, 10 horas da manhã. Muito legal estar trazendo mais um conteúdo para vocês aqui da BRA Certificadora. Eu sou o Arthur Dorigo, gerente de soluções em compliance e governança aqui da BRA. Hoje a gente vai dar sequência a mais um webinar aqui na BRA. A gente, mensalmente, desde agosto do ano passado, a gente está trazendo um tema dentro da área de compliance e governança para vocês, um tema mensal abordando um assunto por aproximadamente 45 minutos, ou no máximo uma hora mais ou menos. A gente traz um assunto para abordar com vocês e hoje a gente vai trazer um assunto que eu reputo ser muito importante porque fala justamente sobre o Compliance Officer e Conselho de Ética, atribuições e responsabilidades. Esse assunto ele já foi um assunto pré-estabelecido, pré-determinado por nós, dentro do nosso calendário anual, mas é um assunto que, dentro da realidade que a gente está vivenciando hoje, justamente da pandemia da Covid-19, veio realmente muito a calhar, porque muitas coisas estão acontecendo, até modificações na parte de legislação, de compras de governo, e a função tanto do compliance officer como dos próprios conselhos de ética, das empresas que possuem os conselhos de ética, né, são fundamentais para que, de certa forma, tudo isso que está acontecendo em função dessas alterações e em função dessas ações emergenciais sejam feitas dentro de conceitos estabelecidos pela empresa e dentro da legislação. Isso que é o fundamental. Então, já agradeço a participação de todos. Vocês podem participar pelo chat. É só vocês mandarem as perguntas para mim. Obviamente, pessoal, é impossível esgotar esse assunto em 45 minutos. Eu preparei alguns slides aqui, que alguns deles estão até, de uma certa forma, com muita informação. Depois eu disponibilizo os slides para vocês, não tem problema nenhum. Mas a ideia é passar uma quantidade boa de informações para vocês nesse período. Logicamente, o intuito não é finalizar todo o entendimento, todo o conteúdo, porque é impossível. A gente, por exemplo, nós temos um curso EAD aqui na BRA, que ele tem um módulo que trata especificamente sobre isso, que demora 6 horas, um módulo de 6 horas. Então, falar desse assunto em 45 minutos é, de uma certa forma, um desafio. Mas é um desafio que a gente comprou essa ideia para poder trazer um material bacana para vocês. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Qual é o objetivo hoje de trazer esse webinar para vocês? Dando sequência nos temas, né, dentro do webinar anual que a gente traz, o que a gente quer tratar com vocês aqui? Princípios de condutas principais, obrigações, né, interesse público, empresarial e profissional, a importância e o poder de influência nas ações e tomadas de decisão, capacitação e atualização sobre as mais novas demandas do mercado. Esse último item em específico, eu vou deixar para falar no finalzinho do webinar, porque eu fiz questão de preparar 2 slides que focassem bastante com essa realidade da Covid-19, ou seja, o que a questão da pandemia está trazendo de novidade ou de atenção tanto para o compliance officer como para o conselho de ética. O que isso traz de uma atenção redobrada que esse conselho e que esse compliance officer tem que ter em relação a essa realidade extremamente específica que a gente está vivenciando hoje. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dar o pontapé inicial. Fiquem à vontade de fazer qualquer pergunta. O máximo que pode acontecer, e aí eu já peço de antemão desculpas, em função do nosso tempo ser realmente pequeno. Se não der tempo de responder, depois eu tenho um contato de vocês, eu entro em contato com vocês de maneira particular e respondo individualmente, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Só para situarem vocês, a BRA Certificadora, ela é uma empresa de certificação, de consultoria em determinadas áreas, de treinamento, auditoria e inspeção. Eu, Arthur Dorigo, como comentei com vocês, eu sou especificamente gerente da área de certificações em soluções em compliance e governança. Cada área na BRA possui um gestor, um gerente específico, tá? Nas mais diversas áreas que a gente atua. A gente tem
a sede na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Hoje, obviamente, todos em home office, continuamos atuando normalmente, mas cada área de atuação da empresa, nós trabalhamos com um gerente específico. Vocês estão vendo aí, por exemplo, a imagem do VLT aí no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro conhece bem. Nós fomos a certificadora de conteúdo local do VLT no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia da nossa atuação. Então, essas informações são públicas, estão no nosso site, é só para vocês terem uma noção do rol de atividades que nós fazemos, desde compliance e integridade, que é a minha área específica, conteúdo local, certificação de equipamentos de atmosfera explosiva, suporte de cadastro a clientes corporativos, enfim, a gente tem um rol de informações bem interessante, tá? Então, vamos agora efetivamente mergulhar no tema, que é o de Compliance Officers e Conselhos de Ética. Pessoal, antes da gente entrar efetivamente no tema, eu queria passar para vocês uma ideia bem rápida. Eu imagino aqui que tenha pessoas, né, que militam já no dia a dia de um setor de compliance, e de repente nós temos aqui diretores da área, analistas, supervisores, enfim, ou até mesmo compliance officers, que essa informação aqui seja uma informação mais do mesmo, né? Ou seja, você tem um decreto, esse decreto ele é oriundo da Lei da Empresa Limpa, que foi criada em 2013. O Brasil, é interessante pontuar isso, né? O nosso país ele não possuía uma lei específica relacionada a compliance e integridade. Nós sempre tivemos, né, leis muito pulverizadas. Você tinha uma lei que tratava sobre lavagem de dinheiro, você tinha leis que falavam sobre fraude, etc. e tal, mas você não tinha uma lei que tratava no âmbito geral da questão. E essa lei ela apareceu em 2013, que é a Lei da Empresa Limpa, ela ficou conhecida com esse termo, né? Só que ela só veio a ser regulamentada, ou seja, a regra do jogo, ela só apareceu em 2015 por meio do decreto regulamentador. Aí vocês podem me perguntar, mas o que isso tem a ver com compliance officers e conselhos de ética? Isso tem tudo a ver, pessoal. Por quê? Porque o artigo 41 desse decreto, ele vem a tipificar, ele vem a demonstrar o que vem a ser um programa de integridade. E por que eu gosto sempre de começar a falar desse assunto com esse artigo? Porque a partir do artigo 41, e na leitura desse artigo e dos slides seguintes, a gente começa a ver o quê? A gente começa a ver o porquê que é necessário que você tenha uma instância específica dentro da sua empresa para tratar e para conduzir os assuntos relacionados à ética, à integridade e etc. E a própria legislação, ela te diz isso, a partir da própria leitura do artigo 41, que eu acho que ela mesma, ela já define, né? A gente fala muito o que é integridade, o que seria esse programa de integridade. O artigo 41 do decreto informa. Consiste no âmbito de uma pessoa jurídica, isso é importante, conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com objetivos de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. Por que isso é importante, pessoal? É importante pelo seguinte: se vocês não militam, não trabalham especificamente com compliance, com integridade, vocês podem ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas imaginem só que vocês trabalhem, por exemplo, que vocês trabalhem com uma ISO 9001, ou que vocês trabalhem numa área financeira que possui uma portaria, ou que possui um regulamento com uma série de normas que vocês devem cumprir. Como que você vai estruturar a sua empresa para o cumprimento dessas normas? O capítulo 2 do Programa de Integridade, o artigo 41 e o 42 que vem a seguir, ele demonstra o que vem a ser de fato o programa de integridade e o que você precisa ter no seu programa de integridade. Porque, inclusive, o programa de integridade é um item que vai ser verificado caso a sua empresa venha a ter problemas
de fraude, de corrupção, de desvios. Esse é um item fundamental. Então, para poder fazer uma analogia e ficar até mais fácil o entendimento de vocês, imagina que vocês têm uma norma que vocês têm que certificar. A norma diz que vocês têm que ter uma série de documentos, uma série de itens, uma série de deveres, uma série de sistemas, etc. e tal. O programa de integridade, o artigo 41, ele vai dizer exatamente o que a empresa tem que ter. Ele não vai dizer como qualquer norma, como qualquer diretriz, mas ele vai dizer o que você tem que ter. E isso é fundamental para a gente poder começar a ter um entendimento da necessidade, principalmente do compliance officer, mas também no Conselho de Ética. Nós vimos aqui a necessidade do programa de integridade. Acho que isso ficou claro, porque o próprio artigo 41 diz que tem que haver esse programa de integridade. O artigo 42, ele começa a ficar um pouquinho mais claro. Em que sentido? Quais são os requisitos desse programa de integridade? Ou seja, eu tenho que ter um programa de integridade, eu tenho que estruturar esse programa de integridade na minha empresa para fazer o cumprimento da lei. Isso é um requisito importante, até mesmo para demonstrar minha própria boa-fé como uma empresa que está estruturada, está organizada e tem o interesse, de fato, de ter um programa de compliance, um programa de integridade. Então, vamos lá. O que eles pontuam? Eles pontuam o seguinte. Artigo 42 do decreto. Primeiro, comprometimento e apoio da alta direção. Ele não diz, obviamente, como você faz isso, mas ele diz que você tem que ter. Padrões de conduta, código de ética, políticas, padrões de conduta para terceiros, comunicação e treinamento, como não se sabe, mas você tem que ter comunicação e treinamento. Análise periódica de riscos, fundamental. Análise periódica de riscos, isso tanto para compliance como integridade, é fundamental para qualquer outro campo de gestão, tanto para 9001, para 14001, que é de meio ambiente, vocês sabem disso, gestão de riscos hoje é uma palavra da moda, principalmente em função do que a gente está vivenciando com a Covid. Controle financeiros e contábeis nem se fala, controles internos, procedimentos específicos para prevenir fraudes. E aí o item, que é o item mais relevante para o nosso bate-papo de hoje, independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade, fiscalização de seu cumprimento. Então, aqui, a gente chega na parte legal, que nos dá o arcabouço jurídico da criação e da necessidade de você ter uma estrutura que seja independente e com autoridade, de fato, para aplicar esse programa de integridade e a própria fiscalização do seu cumprimento. Por que eu gosto sempre de começar, pessoal, com essa visão da lei, com essa visão da norma, entre aspas, da lei? Porque muitas vezes a gente vai nas empresas, até mesmo como auditoria, e eu sou auditor desses programas de integridade, muitas das vezes os próprios CEOs das empresas, ou os próprios, enfim, as pessoas que trabalham na gestão das empresas, mas para que eu tenho que ter uma pessoa responsável? Mas eu não posso pegar uma pessoa da qualidade que faça isso? O que a lei diz? Ela tem que ter independência, ela tem que ter estrutura e autoridade. Aqui, por exemplo, está falando que tem que ser o compliance officer. O nome tem que ser compliance officer? Não, porque a lei ela é aplicável para qualquer tipo e qualquer porte de empresa. Isso também é importantíssimo. Lógico, pessoal, eu estou jogando aqui muitos conceitos para vocês e aqui o objetivo meu não é aprofundar cada um deles, mas eu acho interessante para que vocês tenham uma ideia geral de como a coisa funciona. Mas é fundamental ter esse entendimento. A lei, ela determina que você tem que ter uma estrutura independente e com autoridade. Se você tem tamanho, se você tem recursos para que seja uma estrutura específica e que você tenha uma pessoa que seja o compliance officer, como grandes empresas possuem, ótimo. Mas se você quer pegar, por exemplo, uma pessoa da tua organização interna que tenha independência e que você faça com que ela tenha estrutura e autoridade, mas que ela não tenha esse nome de compliance officer, pode ser, não tem problema nenhum. O termo é o que o mercado normalmente
costuma colocar. Tá, pessoal? Então, não há essa necessidade, essa obrigatoriedade. Ah, mas a minha empresa não tem um compliance software, mas tem o chefe da área de integridade. Não tem problema nenhum. A tipificação e a nomenclatura, isso vai de empresa para empresa. Inclusive, vale ressaltar para vocês que a lei ela é aplicável e ela é cobrada para qualquer porte de empresa. Porém, cabe só uma observação, que se, por exemplo, e a própria lei diz isso, se você, dependendo do porte da empresa, vocês imaginem uma empresa de pequeno porte, uma empresa de 10 funcionários. Vocês vão ver aqui que são diversos itens. Vocês imaginem, por exemplo, uma empresa de 10 funcionários tendo um canal de denúncia com 0800 estruturado, com diversas pessoas ao telefone para recepcionar talvez uma denúncia a cada 5 anos. Não tem necessidade disso. Você pode mostrar que você tem uma estrutura, mas o tamanho dessa estrutura e o que você investe nessa estrutura, obviamente, que vai ser relativo ao tamanho e ao porte da sua empresa. Tá bom, pessoal? Isso é fundamental. Mas esse item aqui eu gosto de ressaltar, porque muitas das vezes, como eu comentei, existe sim aquela primeira pergunta, mas eu preciso ter? Por que eu tenho que ter? Você tem que ter porque está na legislação. Não é o Arthur da BRA que está falando, não são nenhum dos nossos colegas aqui que estão participando, e eu já agradeço a participação de todos vocês mais uma vez, que vão dizer que você tem que ter. Não, a própria legislação informa que tem que ter, tá bom? Antônio está fazendo aqui uma pergunta. Antônio, te agradeço. Você é o modelo que podemos seguir para código de ética, políticas e procedimentos de integridade? Antônio, existem diversos modelos, tá? Existem uma enormidade de modelos. Isso daí é muito simples, você ter um modelo de código de ética, de política de integridade. Só que a primeira coisa que eu acho que é importante é você conhecer a sua empresa, isso já saindo um pouquinho do assunto, mas é importante a gente até pontuar isso, tá? Porque a gente está falando até mesmo de um programa de integridade. Existe um norte que você tem que levar. O mais importante é que você conheça a sua empresa para que você saiba pontuar. Por exemplo, o código de ética tem que ter missão, valores, princípios. Eu posso te passar um modelo de código de ética da BRA, por exemplo, mas será que esse modelo de código da BRA, com os princípios da BRA, são aplicáveis aos princípios da sua empresa? A BRA é uma certificadora. A sua empresa, qual é o nicho da sua empresa? Será que os valores, será que a missão, a visão, elas são iguais? Então, isso tudo é muito relativo. Então, a gente tem um pouco não, é uma preocupação que a gente tem com esses modelos pré-fabricados dessa documentação, porque isso, Antônio, vai sempre de caso a caso. Mas é óbvio que existem modelos e, principalmente, caso vocês precisem sair, vamos dizer assim, da inércia, poxa, eu nunca vi um código de ética na vida. Vocês podem entrar no site de grandes empresas, a Petrobras tem isso muito bem, principalmente pós-Lava Jato. Vocês têm um material riquíssimo da própria Petrobras, que é disponível, vocês vão ver uma quantidade de programas e de procedimentos que estão lá prontos e que vocês podem até ter uma noção de como fazer. E, inclusive, Antônio, já é um tema, já vai ser um tema do nosso próximo webinar, se eu não me engano, em julho, que é justamente sobre programas de integridade, tá? E código de ética e etc. Tá bom? Mas existem sim modelos, mas tem que ser muito adequado à tua realidade. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Só para vocês terem uma noção, esse artigo 42, olha que interessante, eles citam 16 itens que a empresa tem que implementar como sendo itens relacionados a um programa de integridade. Tá, pessoal? Então, existe sim uma sistemática e um programa de integridade é um programa parrudo. Muitas das vezes as pessoas falam, Arthur, em quanto tempo eu implemento um programa de integridade? Pessoal, isso depende muito, isso depende de qual é o grau de cultura de integridade que a empresa já tem implementada, qual é o grau de investimento que a empresa vai ter, quais são as pessoas que estão lá trabalhando para isso. Então, isso é muito relativo. Mas, voltando aqui ao tema, gostaria que vocês fixassem isso na cabeça, tá? Requisitos de um programa. 9, independência, estrutura e autoridade. Então, vocês percebam que existe, sim, um item da norma, da legislação, que determina a existência dessa figura. Ou seja,
dessa estrutura, tá? E aí, seguindo aqui, uma outra pergunta que sempre aparece, e eu gosto de citar isso para vocês, poxa, mas isso é uma jabuticaba brasileira? Isso é uma coisa que só o Brasil tem? Não. O FCPA, que é a legislação americana, é a legislação mais antiga que nós temos no mundo relacionada a compliance e integridade. O FCPA, só para vocês terem uma noção, para quem não conhece, ela é de 77. Tudo bem que ela só foi pegar realmente, a gente tem aquela ideia de que legislação demora a pegar só no Brasil, não, mas nos Estados Unidos também demorou a pegar, a ser efetiva, né? Pegar, que eu digo, ser efetiva e a gerar, de fato, multas e penalidades, demorou mais de 20 anos para ela, de fato, pegar. Mas você vê que o conceito dela do FCPA, olha, autoridade apropriada, autonomia, tá? Efetividade. Isso aqui eu coloquei em inglês, mas é só para vocês terem uma noção de que a própria nossa legislação também, mas se você hoje o FCPA ele tem uma aplicabilidade tão extensa e tão grande que, se você espirrar na África, é muito capaz do FCPA ser aplicado. Antigamente, dependia de vários fatores. Hoje, se você, por exemplo, mandar um e-mail que você possivelmente está provocando uma fraude, enfim, existe uma série de pormenores que o FCPA hoje ele está muito efetivo. O FCPA, a legislação americana. Então, mais um argumento para você passar para a sua direção. Existe sim a legislação brasileira, mas existe sim também a legislação americana. E se a sua empresa for multinacional? A legislação americana, sim, pode entrar e pode te cobrar isso numa possibilidade de, caso você esteja fazendo alguma negociação, caso você tenha alguma dependência, caso você tenha, por exemplo, ativo na bolsa ou dependendo da sua atividade. Então, tem que tomar muito cuidado. E a minha experiência, por exemplo, pessoal, com o próprio FCPA, eu fui formado na primeira turma do IBP em 2015, mas eu já tinha uma experiência de compliance fazendo contratos com empresas norte-americanas. Eu não tinha conhecimento, né, do que era efetivamente compliance, mas eu recebia aquele calhamaço de documentos, aquele monte de informação, mas eu, na época, não tinha muita noção. Mas por quê? Porque eram empresas norte-americanas fazendo contratos com a empresa que eu trabalhava na época brasileira, solicitando uma série de informações de compliance. E a gente tinha que analisar. Tá? Então, já era o FCPA, de uma certa forma, entrando em contato comigo profissionalmente, só há 15 anos atrás, só que na época eu não tinha muita noção do que era aquilo. Eu até achava, poxa, mas o que esses americanos querem saber? Eles podem auditar aqui finanças, enfim. Eu, dentro da minha ignorância na época, e que depois a gente veio a ter isso mais no nosso dia a dia, com a própria legislação brasileira e também com um estudo mais aprofundado das legislações americanas. Bom, dando sequência, pessoal, e que eu acho que é fundamental, a gente viu que existe o quê? Existe, de fato, a legislação pontuando a necessidade de você ter uma instância responsável. E aí eu sempre gosto de passar sobre dentro da estruturação da legislação, de toda a o que a CGU criou diretrizes para empresas privadas. Dentro de toda a necessidade e dentro de toda essa novidade de você estruturar, não é a novidade de você, eu tenho que ser ético, eu tenho que fazer a certa, não. É dentro da novidade de você ter que estruturar isso tudo dentro de um sistema de gestão, literalmente, né? Vocês viram ali a quantidade de itens que você tem que estruturar dentro da sua empresa. E o que a CGU fez? Ela colocou, que eu acho que é interessantíssimo, e vocês podem, isso no próprio site da CGU é disponível, ela criou uma série de diretrizes e ela estruturou isso em cima de pilares. E você vê como é importante o caso tanto do Compliance Officer como do Conselho de Ética, porque ela determinou a instância responsável, exatamente o tema do nosso webinar, como sendo uma instância responsável, um pilar. Então, dos 5 pilares de um programa de integridade, ou seja, ela pegou aqueles 16 itens que a gente viu anteriormente e ela fez o quê? Como que eu posso ajudar as empresas a estruturar
esses itens para que elas efetivamente entrem no hands-on. Até porque essas empresas têm que implementar isso. Como que eu, CGU, posso ajudar essas empresas? Então, o que ela fez? Ela criou essas diretrizes. Então, a instância responsável, ela simplesmente virou um dos pilares. E o que ela colocou? Ela colocou formas. Ela começou a deixar esse tema mais palatável, vamos dizer assim, para você poder fazer essa implementação. De que forma? Através do segundo pilar, que é a da instância responsável. Então, a gente já passou pelo primeiro slide da parte legal, tem que ter. Agora a gente começa a entrar no slide como que eu vou estruturar isso. E aí a CGU realmente veio com esse material muito interessante para as empresas começarem a se organizar. Qualquer que seja a instância responsável, ela deve ser dotada de, isso é um repeteco daquilo que a gente viu, autonomia, independência, imparcialidade, recursos materiais, recursos humanos e recursos financeiros. Para quê? Para ter um pleno funcionamento com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao corpo decisório da empresa. Então, ela começou a dar mais informações para que você saia da inércia como empresa e comece a estruturar a tua empresa a ter realmente uma área responsável para tocar, de fato, esse programa dentro de todos aqueles itens que a gente conversou, tá? E aí a gente começa a ver na prática o que seriam esses itens, ou seja, o que é essa pessoa responsável. Então, o que é esse compliance officer? E aí, pessoal, isso é muito variável. Por quê? Porque vocês mesmo perceberam que a própria legislação diz que tem que ter uma instância responsável. Mas ela não vai te explicar como, etc. E tal. E a própria CGU, o que a CGU fez? Ela te deu alguns insights do que ela considera como sendo importante. Mas ela não vai te dizer efetivamente o que tem que ser ou o que não tem que ser. Ela vai te dar um caminho, mas você como empresa e dentro do teu expertise, dentro da realidade da tua empresa, você vai ser responsável por trilhar esse caminho. Por isso, a minha própria resposta ao Antônio, não existe uma forma pronta, como a maioria das vezes acontece na gestão das empresas, né? Tem muitas coisas que a gente, óbvio, conhece até de uma forma acadêmica, mas você tem que conhecer o seu negócio, né? Então, vamos lá. Compliance Officer. O que é o Compliance Officer efetivamente? É importante que a instância responsável pelo programa disponha de recursos financeiros, materiais e humanos suficientes, além da autonomia para exercer suas atividades. Por que isso, pessoal? Porque o Compliance Officer é aquela pessoa que no dia a dia vai efetivamente tocar esse programa, tá? Pela aplicação do sistema de gestão de corrupção e fiscalização do seu cumprimento, funcionamento e aperfeiçoamento contínuo, autonomia, autoridade e atuação independente. Arthur, como? Esse como, pessoal, eu vou deixar para a cerejinha do bolo no final, porque eu já vou dar o exemplo da Covid, tá? Então, como que essa pessoa vai fazer juntamente com o Conselho de Ética, eu gostaria de deixar no final para a gente fazer o fechamento, já com os exemplos do Covid. Eu vou deixar, eu acho que eu vou fazer um fechamento melhor para vocês terem um entendimento. Mas, basicamente, para vocês terem uma ideia, seria o quê? Você ter essa pessoa que trabalha no dia a dia. Você recebeu uma denúncia. Isso acontece como auditor diversas vezes. Recebi uma denúncia. Aí você recebe a denúncia é do setor de compras. A denúncia ela vai ser encaminhada para o gestor de compras. Olha que coisa interessante. Você recebe a denúncia do setor de compras e você endereça a denúncia ao setor de compras. Alguma coisa não está casando. Será que, de repente, esse gestor de compras ele vai ter uma autonomia, né, de efetivamente tratar esta denúncia sendo um subordinado dele, ou muitas vezes não tiver num determinado momento que para a gente falou o seguinte, eu vi para vocês é o seguinte, não sei se já aconteceu dificuldade para colocar porque é um momento que eu achei interessante, ou seja, eu já vou responder para vocês rapidinho, mas denúncias recebidas que antes ele fosse informado para meio que tivesse um caixa 2 de denúncias recebidas. Não sei se eu fui claro para vocês, tá? Então, algumas denúncias iam
para a forma normal de atuação, pelo procedimento de tratamento de denúncias, que da empresa era muito bom, tinha tudo lá descrito como fazia, depois o Conselho de Ética aprovava, perfeito. Mas se dependendo da existe um decreto. Então, se vocês, por exemplo, participarem, ou se vocês forem compliance officers e que estiverem em uma situação como essas, em que vocês estão, por exemplo, em uma situação em que vocês percebam que a autonomia, a autoridade, a atuação independente de vocês está sendo quebrada, vocês têm diversas formas de porque você autonomia, eu não estou tendo autoridade, a minha atuação não está sendo independente. Então, eu prefiro ter uma atuação nessa empresa, porque ele pode ser responsável. Então, ele começa a avalizar uma série de ele mesmo está sendo de uma certa forma de uma auditoria para ele, ele sentiu confiante para mim, esse relatório vai para a empresa, de uma certa forma ou de outra. Então, assim, pessoal, é uma função extremamente importante. Então, existem mecanismos externos e vocês podem, como compliance officer, ou a mesmo conselho, se vocês fazem parte de vocês podem ligar para não cair numa situação dessa. Isso é só um exemplo para explicar vocês. E como identificar isso? Tá? Isso aí já é uma dica como auditor, é importante para vocês terem uma noção. É muito legal, é muito importante, mas como eu vou identificar de fato que na minha empresa possui um compliance officer, ou uma pessoa com uma figura, ou uma pessoa que tenha características de um compliance officer? Um contrato, estatuto social afim, que haja previsão expressa da área responsável pelo programa, suas principais funções, currículo dos principais funcionários responsáveis pela área de integridade. Você, às vezes, numa estrutura pequena, você tem uma pessoa, mas às vezes você está numa multinacional, você tem 10, 15 pessoas, você tem todo um setor. Imagem do espaço utilizado para equipe. Aí é uma questão mais relacionada à identificação. Requisitos, registros de auditoria, tá? Valor aproximado alocado pela empresa para implementação e manutenção do programa, os últimos 3 anos. Isso tudo você consegue identificar se essa empresa, de fato, possui um sistema ou uma pessoa que esteja, de fato, à frente dessa área. Medidas para garantir que a área, a pessoa responsável, tenha a independência necessária, estatuto, contrato social, regimento interno, ata de reunião do comitê ou da comissão, do conselho que demonstrem, setor, órgão, pessoa, a que a área responsável pelo programa de integridade encontra-se diretamente vinculada, se há uma garantia de validade e execução das decisões, ou seja, eu tomo uma decisão, e aí, essa decisão ela tem validade? Foi gerado um plano de ação da informação que eu gerei, da informação da não conformidade aberta pelo compliance officer, por exemplo, junto com o setor de qualidade ou dentro da estrutura que a sua empresa determina? Independência na investigação e apuração das acusações e casos de violação éticas e legais. Nesse exemplo que eu dei, qual é a independência na investigação que esse compliance officer vai ter? Então, se eu não tenho a independência, o que eu estou fazendo nessa empresa? Certo, pessoal? O que eu vou fazer nessa empresa se eu não tenho essa independência? Se tem um caminho A e um caminho B para uma mesma antes de ir para o mesmo caminho? Mais uma pergunta aqui do Antônio. No seu exemplo, antes de ir a entes fora da empresa, como a CGU, não deveria ir ao presidente do conselho? Sim, pode. É só um exemplo, tá, Antônio? Você tem diversas formas. Se você achar, isso tudo depende da pessoa a qual você se sente, entre aspas, coagido a seguir ou não com a sua informação, tá? Então, dependendo da situação, você pode sim ao presidente do conselho, não tem problema nenhum. Agora, se for uma situação extrema, aí sim você pode partir para os entes públicos. Até porque, pessoal, tem uma informação que é muito importante, tá? E que vale um adendo junto com a pergunta aqui do Antônio. Quando a empresa ela passa por uma situação, e essa situação já é uma situação de um processo ou de uma investigação pelos entes públicos e de uma possibilidade ou de uma possível aplicação de multa, a própria participação da empresa é muito importante, tá? Então, o que acontece? Quando você tem essa participação e a empresa ela demonstra de boa fé essa participação e esse interesse de mostrar, até mesmo para os entes públicos, que ela quer cooperar
e ela quer resolver o que internamente aconteceu para que não venha mais a ocorrer casos como esse, até mesmo o valor da multa que ela pode vir a ser aplicada, ela tem um percentual, pode vir a ter um percentual reduzido da multa. Tá? Então, isso tudo é importante, mas isso, Antônio, pode sim vir para o presidente, mas vai depender de quem fez a acusação e de quem e do grau da acusação. Nesse caso específico, do exemplo que eu passei, a minha própria orientação foi para que ele fizesse diretamente aos entes públicos por quem fez a denúncia e pelo grau da denúncia que eles queriam, de uma certa forma, escamotear. Tá? Então, nesse caso, a orientação seria essa. E até uma coisa interessante, tá, pessoal? A minha postura como auditor, e isso é importante passar para vocês, o auditor sempre ele tem que ter uma postura de que você vê os dados, você vê as evidências objetivas e a gente ali não está como consultor. A gente não faz isso. A gente vê as evidências objetivas. No caso ali, o que aconteceu? Na auditoria que eu fiz, eu peguei uma evidência e aquele negócio. A gente sempre fala do dedo podre do auditor. E aquela evidência, ela estava lá. E aí, a partir daquela evidência, a gente começou a trabalhar e a gente percebeu que aquela denúncia ela foi muito mal redigida e foi muito mal feita. Então, existiu a informação da denúncia, mas ela foi meio que, olha, essa denúncia aqui não foi nada, foi um caso isolado. Bom, mas foi um caso isolado dentro dessa gravidade, e aí você conversando e você falando junto com o Compliance Officer, a gente percebeu que a situação era muito mais grave. Tá? Então, isso vai depender da origem e de como isso acontece. Tá? Estou recebendo mais perguntas aqui. Vamos lá. Beatriz, minha empresa era microempresa e passou a ser uma sociedade anônima. A estrutura muda completamente? Tem algum tempo para adaptar? Beatriz, uma excelente pergunta. O que acontece? A lei, ela determina que ela tem que ser implementada independente do porte. O que vai acontecer é o seguinte, como ela passa a ser a sociedade anônima, existem mais itens que você passa a ter a implementação. Tá? Então, se eu não me engano, no próprio decreto, existe um item lá que demonstra, que informa quais são os itens que você não precisa, e não é obrigada a ter. Mas você, como sendo uma SA, você passa sim a aplicar todos os itens do decreto, no caso do programa, você passa sim a fazer e não tem o tempo para adaptar, porque isso é contínuo. O que você tem que fazer é passar a implementar o programa. Tá? Isso daí não existe um tempo de adaptação, porque é legislação, você tem que simplesmente cumprir. Tá? Não existe esse tempo de adaptação. O que você tem que fazer, caso você não tenha, é passar a ter a aplicabilidade. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, pessoal. Esse programa de integridade, você não como é que eu vou dizer? A empresa ela não é obrigada a ter. Você não é obrigado a ter esse programa de integridade. Agora, o que tem ocorrido, até por uma questão comercial, é que as empresas, inclusive, por questões comerciais, até mesmo do próprio mercado, as empresas passam a adotar, até por um diferencial e por uma questão de gestão. E a gente vai ver nos últimos slides. Tá? Deixa eu só continuar aqui para a gente poder se ater aqui no tema. Caso exista uma denúncia, ela não se confirme. Como fica o denunciante? No caso, se for externa denúncia. Lázaro, eu vou só te pedir uma gentileza. Esses questionamentos, depois eu vou passar para vocês, porque ele foge um pouquinho do caso do Compliance Officer e Conselho de Ética, e eu ainda tenho mais 10 slides aqui para conversar, senão a gente, como o tema eu sei que o tema é muito interessante, mas a gente vai saindo um pouquinho do tema, mas depois eu faço questão, depois a gente até conversa mais sobre esse assunto, mas existe sim como a gente falar isso, tá? Você me desculpa, mas só para a gente não perder o fio da meada aqui, tá? Bom, então, vamos lá, pessoal. Como identificar? Tem como a gente identificar isso? Tem. Tem essas diversas informações, tá? Como eu passei aqui. Agora, o que a gente faz? Eu falei para vocês aqui do Compliance Officer e falei aqui, especificamente, nós vamos falar sobre o Comitê de Ética. Por que é importante? O Comitê de Ética, pessoal, a gente já vai falar mais especificamente relacionado
a área de governança. E eu sei aqui que tem colegas que militam na área de governança, que são conselheiros e que têm um conhecimento muito mais aprofundado da área do que eu. Mas o que é importante relacionado ao comitê de compliance, que é importante para vocês terem em mente? A atuação do comitê ela deve ser formalizada em regimento, bem como todas as suas decisões devem ser rastreáveis. Entre os papéis tipicamente realizados pelo comitê estão supervisar a atuação do compliance officer, ou seja, tem que ter esse papel de supervisão, monitorar o funcionamento do sistema de gestão de corrupção e apoiar o compliance officer em suas atividades. Então, o questionamento que o Antônio falou é perfeito. Dependendo do que esteja acontecendo com o compliance officer, é função também desse comitê dar esse suporte para o compliance officer, dependendo, óbvio, do que seja essa denúncia, porque, infelizmente, podem haver denúncias que sejam relacionadas a membros, por exemplo, do comitê. Isso acontece, não é impossível de acontecer. Tá? Definições de como agir no casos não previstos nas regras estabelecidas. Isso é fundamental, principalmente na realidade que a gente está vivendo hoje na Covid, e é isso que eu vou fazer o fechamento com vocês. Imaginem só a quantidade de situações que estão ocorrendo, por exemplo, que não estavam previstas antes. E isso, se você tem hoje um conselho de ética na sua empresa, é fundamental ela pensar em como agir nesses casos que não estão previstos. Ou seja, o governo está baixando uma série de regras aí, de comprar sem licitação, etc. e tal, e como você, como empresa, vai se comportar. Isso é o como que eu deixei para o final, que eu acho que é fundamental para informar para vocês. Decisão em relação ao processo de apuração de denúncias e suas consequências. Então, se o compliance officer ele se sente coagido de uma denúncia recebida, com quem ele pode contar num primeiro momento? Com o conselho, como o próprio Antônio questionou? Perfeitamente, o conselho está lá para isso, a não ser que o próprio conselho tenha uma pessoa que, de uma certa forma, esteja envolvida dentro dessa denúncia. Tá bom, pessoal? Pensando, então, na governança e num comitê de compliance ou num conselho de ética, essa seria um papel tipicamente realizado. E por que investir nesse departamento? Por que é importante? Principalmente nessa realidade que a gente vive, tá? A gente está chegando aí a 15 para as 11, mas eu acho que o papo está fluindo bem e eu vou esticar um pouquinho até 11 horas. Não sei se vocês têm algum problema quanto a isso, mas eu acho que é interessante para vocês terem uma ideia, principalmente na realidade do Covid. Aumentar a credibilidade, a excelência nos negócios está relacionada com a imagem da empresa, isso é fundamental, tanto quanto a capacidade de vendas e de atingir resultados, redução dos riscos de conformidade, podemos citar outros benefícios, quais deles? Maior facilidade de obtenção de crédito, valorização financeira da organização, incremento de vantagem competitiva, melhor retorno sobre investimentos realizados, redução de problemas com a ação trabalhista. Pessoal, é lógico que isso é uma visão macro de benefícios de que um conselho de ética, ou até mesmo de você ter uma estruturação de um programa de compliance ou da figura do compliance officer traz para a sua empresa. É lógico que isso é uma questão macro, tem um detalhamento muito maior a ser feito, mas isso já está consagrado no próprio mercado. Se você demonstra isso para a sociedade, se você demonstra isso para o próprio mercado, isso é importante, isso traz benefício para a sua empresa, tá? E como identificar? Da mesma forma que eu fiz com a própria questão do compliance officer, como que eu vou identificar a relação da existência de um comitê de compliance de ética? Responsabilidade de supervisionar a atuação do compliance officer, monitorar o funcionamento e apoiar o compliance officer em sua atividade, o regulamento interno aprovado pela alta direção ou pelo conselho respectivo, verificação da formação do comitê de compliance. Quem são essas pessoas? Deve ser formado por administradores e membros da alta direção, ou seja, quem são essas pessoas? É qualquer pessoa que pode fazer parte desse conselho de ética? Isso é muito parecido com a formação até mesmo de conselhos de administração ou conselhos consultivos, por exemplo. A própria formação desse conselho, isso é fundamental. Verificação de regimento interno, estabelecer as regras sobre a composição,
funcionamento, convocação, periodicidade. Mas que comitê é esse que existe, mas ele não se reúne? Existe ata? Existe... Quais foram as ações? O que ficou determinado? Existe alguma supervisão de atividade ou de ação do próprio compliance officer? Existe isso. Então, se você não tiver isso com visão de auditor, tá, pessoal? Eu acho que isso é fundamental para vocês, como usuários ou vocês mesmo como no dia a dia da empresa de vocês. Se vocês não tiverem como ter isso palpável, vocês podem ter uma ideia que a coisa está funcionando, mas, enfim, é registro, é documento, não tem jeito. Qualquer sistema de gestão hoje necessita disso. Então, se você não teve uma reunião, se você não teve um registro, se você não teve uma denúncia que foi revista, por exemplo, pelo Conselho de Ética, enfim, são diversos exemplos de atuação do comitê, do conselho, enfim, a própria nomenclatura, isso é muito variável, que é absolutamente necessária que vocês tenham como evidência. Até mesmo caso, infelizmente, a empresa de vocês se veja envolvida em algum problema relacionado a uma conduta irregular, você tem essa documentação em mãos. Isso é fundamental. Nós temos, por exemplo, casos de um banco americano em que, só para ilustrar rapidamente, um diretor na China começou a fazer uma série de irregularidades, só que o banco ele teve como comprovar que aquele diretor era uma laranja podre no cesto. Então, o diretor ele foi penalizado, ele, pessoa física, mas o banco ele conseguiu comprovar que ele tinha um sistema de compliance forte, parrudo, que aquele diretor ele foi treinado, que aquele diretor ele passou por diversos treinamentos, enfim, ele tinha tudo para ser compliance, né? Para fazer a coisa certa, mas ele resolveu fazer a coisa errada. Mas como que a empresa conseguiu fazer isso? Porque ela tinha registro, ela tinha documento, ela tinha início, meio e fim das ações. Então, isso tudo é fundamental para vocês, como empresa, vocês terem isso. Como vocês têm registros contábeis, como vocês têm na área da qualidade, na área industrial de vocês. O compliance, por isso que a gente na BRA gosta sempre de falar de um sistema de gestão anticorrupção, ou um sistema de gestão de compliance, de integridade. Tem que ser realmente um sistema de gestão. Senão, vocês perceberam ali, são 16 itens que a legislação determina. Então, se você não tem isso estruturado na empresa, você está morto, não tem jeito, tá? Então, verificação da realização das reuniões, periodicidade das mesmas, adequação ao regimento, se as ações listadas foram executadas e etc. Tá, pessoal? Então, isso é uma ideia básica, perdão, de como identificar. E agora a gente entra no cenário da Covid, que eu acho que é a cereja do bolo que eu gostaria de deixar como uma mensagem final nesses últimos slides para vocês. A gente já estourou o tempo, mas eu acho que é fundamental dentro dessa ideia. E também eu fiz questão de passar essa ideia legal para vocês terem uma noção do porquê o Compliance Officer e o Conselho de Ética, né? Se vocês não tivessem uma ideia legal do porquê que essas figuras existem, eu acho que não seria tão interessante. Dentro do cenário da Covid, eles têm que fazer isso, aquilo. Não, existe toda uma questão legal que tem um arcabouço jurídico da criação dessas figuras dentro da empresa, né? Então, vamos lá. Dentro do cenário da Covid, você como Compliance Officer, você como membro de um conselho de ética, o que é importante, a meu ver, pessoal? Mais uma vez, isso aqui são algumas ideias que, principalmente eu, que milito nessa área, tá? Estou vendo, estou estudando, não necessariamente isso é um rol exaustivo de ideias. Não necessariamente as que eu estou pontuando aqui signifiquem que são só essas. Existem outras também, tá? Mas são highlights para exemplificar o webinar de hoje. Primeira coisa, devem estar alertas e reforçar certas medidas para mitigar riscos legais e reputacionais após a crise, especialmente com relação à interação com agentes públicos. Por que isso? Todo programa de integridade, apesar dele ser o 4º item, não sei se vocês vão se lembrar lá do programa de integridade do artigo 42, mas a matriz de riscos de integridade é
sempre considerado como pontapé inicial para qualquer programa de integridade. Ou seja, não adianta você me passar um programa de integridade em que você não mapeou a sua matriz de risco. Esse é o primeiro aspecto. Matriz de risco de integridade? Sim. Como assim? O meu faturamento hoje é 70% de empresas públicas. Poxa, empresas públicas, então a tua matriz de risco é grande. Por quê? Se é empresa pública, possivelmente ou necessariamente você vai ter o quê? Licitação pública. Então, se você tem licitação pública, você vai ter que ter um procedimento voltado às licitações públicas e o teu relacionamento com licitações públicas. Exemplo, o meu faturamento vem 100% de equipamentos estrangeiros que eu revendo. Eu sou uma revendedora aqui no Brasil. Então, você vai ter o quê? Poxa, eu vou ter que entrar em contato com agentes públicos. Sim, aduaneiros. O meu equipamento chega pelo porto, o meu equipamento chega pelo aeroporto. Então, eu vou ter que ter despachantes. Despachantes não necessariamente pela... Infelizmente, o termo, o despachante sempre fica muito voltado. O despachante você tem que dar... Não. Despachante, sim, é uma figura necessária. É um profissional que é utilizado, então você tem que regulamentar, você tem que passar para esse funcionário como é a tua utilização, o que você tem que fazer. Então, a matriz de risco é fundamental. Esse é o primeiro aspecto. Possibilidades de contratar com empresas declaradas inidôneas. Por quê? Os agentes públicos têm feito isso em função da Covid-19. Isso não sou eu que estou falando. O próprio governo tem flexibilizado isso em função da pandemia. Presunção do estado de emergência para contratação e da necessidade da quantidade adquirida e dispensa de estudos técnicos para embasar as compras e, excepcionalmente, de cotação de preços. Tá? Então, dentro da situação que a gente tem vivido, você, como empresa, pode se deparar com essa situação vinda dos agentes públicos. Contratar com empresas declaradas inidôneas, presunção do estado de emergência para contratação da necessidade da quantidade adquirida e a cotação de preço. E, em paralelo, o governo federal, Estados e municípios têm incentivado o setor privado a doar bens e serviços para auxiliar o combate na Covid-19. Aí, pessoal, só um comentário que eu acho fundamental, tá? Eu não estou entrando no mérito se é certo ou se é errado. Doar bens, isso, no momento de pandemia que a gente está vivendo, minha opinião pessoal, é lógico que é importante, é necessário, mas eu estou aqui me atentando apenas à parte técnica de você, como gestor de uma empresa, como lidar com isso. Eu não estou aqui criticando a possibilidade de contratar com uma empresa declarada inidônea. Não vou entrar nesse mérito, porque senão são 3 ou 4 webinars que a gente faz sobre esse assunto. Tá? Eu estou sendo objetivo em você, como compliance officer ou membro de um conselho, ter que lidar com essa situação. Bom, estão contratando com empresas inidôneas, incentivando a doar bens. Como é que eu vou descascar esse abacaxi, literalmente? Fora o abacaxi do dia a dia que as empresas estão tendo que descascar. Então, dentro desse cenário, o que a gente acha interessante, tá? A interação com agentes públicos em circunstâncias de risco, mesmo como em contratações de emergência, dá margem para um aumento de escrutínio pelos órgãos de controle durante e após a crise. Isso é fundamental vocês terem em mente. A interação com agentes públicos em circunstâncias de risco, ou seja, você tendo mais a interação, como em contratações de emergência e doação, pode dar margem para um aumento de escrutínio pelos órgãos de controle durante e após a crise. Isso pode acontecer. A lei da empresa limpa, que é aquela lei que a gente conversou lá no início e que gerou a regulamentação e os próprios itens do programa de integridade, prevê a responsabilidade objetiva e sanções pesadas para empresas por ato de corrupção e fraude a licitações ou a contratos públicos. Então, muito embora tenha havido uma certa flexibilização, não necessariamente a lei está adormecida e ela não será aplicada caso aconteça algum tipo de problema. Então, você, como gestor, compliance officer e membro de um conselho de ética, tem que ter isso em mente, tá? O fato de o governo ter flexibilizado os procedimentos não significa que essas referidas políticas citadas acima devem ser ignoradas ou esquecidas. Tá ok, pessoal? Então, isso é fundamental.
algumas medidas que podem ser adotadas para mitigar esses riscos relacionados à condução dos negócios nessas circunstâncias extraordinárias. Então, aqui eu gostaria de deixar para vocês algumas medidas que, na verdade, são algumas medidas normalmente utilizadas no dia a dia do Compliance Officer, que é o que eu deixei para falar no final, que é a atuação do próprio Compliance Officer e do Conselho de Ética. Tá? Então, vamos lá. O que são essas medidas? Tá bom? Um abraço, Gaspar. Obrigado, cara. Prazer estar falando com você. Primeiro, reforçar políticas internas de interação com agentes públicos, reforçar políticas internas de licitação e contratos públicos, inclusive relacionadas a diligências perante a distribuidores, revendedores e representantes comerciais, envolver o departamento jurídico e de compliance na supervisão das vendas para o governo, tanto nos processos licitatórios e de contratação, quanto no cumprimento dos respectivos contratos, registrar exaustivamente as condições que resultaram na contratação emergencial e o processo interno de decisão, incluindo o racional para a estratégia de precificação e de quantidade vendida e ou serviço prestado, mostrar se as regras de governança corporativa estão sendo seguidas. Então, pessoal, isso é fundamental. Esses são alguns itens que eu reputo como sendo fundamentais para que a atuação do Compliance Officer e até do próprio Conselho de Ética seja ressaltado nesse momento. Ou seja, e se vocês forem parar para analisar, é o que o próprio Compliance Officer já faz no dia a dia. Reforçar políticas internas de interação com o agente público. O Compliance Officer já não faz isso no dia a dia? Sim, faz, mas ele tem que reforçar. Principalmente agora no cenário da Covid. Então, a atuação do Compliance Officer, políticas internas com interação a agentes públicos, é uma função dele? Sim. Tem que reforçar? Tem, porque a gente está nesse cenário diferente do Covid. Reforçar a política interna de licitações e contratos públicos. Se essa for a realidade da sua empresa, é importante reforçar? Sim, fundamental. Por quê? Diligências perante distribuidores, revendedores e representantes. Vocês têm que ficar atentos a isso. Envolver o departamento jurídico de compliance na supervisão das vendas para o governo. Se você é, por exemplo, um gerente de compras ou um gerente de suprimentos, e você começar a perceber que estão surgindo licitações que não estão dentro daquelas regras que você costuma ter e no teu procedimento interno, por exemplo, existe um gap de que nem todas as compras passam pelo compliance. Vou dar um exemplo. De repente, é interessante envolver o compliance e falar, compliance, está surgindo situações aqui em que normalmente a gente não passa para vocês, mas agora a gente vai ter que passar tudo porque tem situações aqui que está muito complicado e a gente pode incorrer em erros e teremos problemas no futuro. Registrar, registrar e registrar, isso é fundamental. Desculpa, um sistema em que você não registra não serve, não adianta. Ainda mais eu como auditor. Tem que registrar. Tudo o que é feito tem que ter registro. Esse exaustivamente é justamente pelo cenário da Covid, tá? Condições que resultaram na contratação emergencial. Está na lei? Está informando isso? Monitorar se as regras de governança estão sendo seguidas. Como é que é a sua empresa? A sua empresa é uma empresa grande? A sua empresa foi modificada, como a Beatriz, salvo engano, falou? Houve uma mudança de SA? Está tendo uma mudança de governança corporativa? Está tendo aplicação de outras normas? Como que a governança corporativa da empresa está conversando com o compliance, por exemplo? Isso tudo, pessoal, é fundamental, tá? Então, pessoal, o que eu queria conversar com vocês hoje, e acabei me estendendo um pouquinho porque o tema realmente é muito amplo, é que vocês tenham uma noção da atividade do Compliance Officer, que pode ser resumida nesse último slide, do próprio Conselho de Ética, mas deixando claro para vocês o seguinte, não são apenas esses itens, tá? Existem outros itens que são fundamentais, mas eu queria ressaltar esses principalmente com relação à parte da Covid, tá? A gente já está chegando ao final aqui do webinar e eu queria só para não deixar a pergunta do Lázaro, tá, Lázaro, em branco aqui, você me questionou o seguinte, caso exista uma denúncia e ela não se confirme, como fica o denunciante? O que acontece, Lázaro? Sempre quando você tem uma denúncia, isso daí é um outro tema e a gente também vai abordar ao longo desse ano
o tema relacionado a canal de denúncia, no webinar, se eu não me engano, deve ser em setembro. Se você não tiver um follow-up para o denunciante, normalmente o seu próprio canal de denúncia ele cai em descrédito. Ou seja, é muito complicado você não dar esse follow-up para o denunciante, porque ele vai denunciar, ele não vai saber se a sua denúncia se a denúncia dele foi recebida, se a denúncia dele foi analisada, e muitas das vezes, imagina, isso já aconteceu. Já tive um exemplo disso. Você faz uma denúncia do seu colega que senta ao lado. Aí você recebe uma carta dizendo o seguinte: você foi promovido para filial da empresa que fica mais longe, no município mais isolado em que a empresa trabalha. Então você fala: poxa, que legal, eu fiz uma denúncia contra o meu colega e eu fui promovido para trabalhar lá no fim do mundo, entre aspas. Então, assim, você tem que ter uma clareza, você tem que proteger o denunciante, isso tem que ser tratado efetivamente com sigilo, lógico, se o próprio denunciante quiser se identificar, né? Mas nós temos diversas formas do denunciante saber do resultado disso. Você tem como colocar um quadro aparente de denúncias, de resultados, enfim. Existem diversos instrumentos, até mesmo de gestão, que você pode colocar e apresentar de uma forma que não exponha a sua coletividade, que mantenha, por exemplo, a parte confidencial de quem quer denunciar de maneira confidencial. Então, existem diversas formas, tá? É por aí que a gente faz, tá? A estrutura muda, desculpa. No caso, se for externa a denúncia, da mesma forma. Isso vai depender de como a denúncia chega, de como foi esse contato. Isso tudo vai depender da forma que essa denúncia chega. Tá bom, Lázaro? Mas existem diversos instrumentos e a gente vai ter um próprio webinar que a gente vai tratar especificamente sobre isso. Mas como gestão, você tem que documentar isso. Isso é importante, tá? A gente já, só para exemplificar para vocês, tem muitos casos em que a gente recebe canal de denúncias o seguinte: o ticket de refeição da empresa, o preço não está bom, tem que aumentar. Isso é de canal de denúncia? Não. Isso deveria ser uma informação, uma reclamação, por exemplo, para o RH da empresa. Mas, às vezes, a empresa ela não comunicou de uma maneira correta como canal de denúncia, isso internamente, não externamente, tá, Lázaro? Ela não comunicou internamente como o canal de denúncia tem que funcionar. E aí, às vezes, você vai tratar uma não conformidade que deveria ser de canal de denúncia, mas você vê que a não conformidade é a comunicação da empresa interna que é frágil. E você foi ver, a empresa nunca informou internamente de quais assuntos são denúncias do canal de ética ou do canal de denúncia, e simplesmente você começa a receber as denúncias, entre aspas, que não são denúncias. São coisas do dia a dia, que não tem nada a ver com ética, com conformidade, sim, são reclamações do que o almoço, a cantina da empresa, o suco está quente, coisas que não tem nada a ver com ética, com integridade. Mas por quê? Você vai analisar, por isso que tem que analisar, tem que chegar na causa base das coisas. Por quê? Porque a coisa não foi analisada. Então você não tem registro, você não tem como analisar profundamente o que aconteceu. Isso, eu como auditor, a gente percebe isso demais, pessoal. É impressionante como a gente vê isso, tá? Então por isso que é bom você registrar e você ter, obviamente, um setor que tem toda essa integração com a empresa e tenha todos esses itens que a gente conversou anteriormente. Tá, pessoal? Já chegando aqui no final, tudo que não puder contar como fez, não faça. Isso é uma mensagem do Immanuel Kant, eu gosto sempre de fechar com ele, porque é fundamental. Cada vez mais o mercado vem valorizando empresas comprometidas com a integridade, que possam ter uma vantagem competitiva diante dos concorrentes e critérios diferenciais na obtenção de investimentos, créditos ou financiamentos. Pensar em um ambiente de negócios íntegro possibilita evoluir para um mercado em que características éticas, como empresas, tornam-se um diferencial no mundo corporativo. Isso é uma grande realidade. Tá, pessoal? Deixando aqui para vocês já um próximo convite, agradecendo a presença de todos. Vocês me desculpem, mas eu acabo falando um pouco demais, são 11h10. Eu acabei estendendo um pouquinho mais, queria agradecer muito a presença de todos vocês, algumas pessoas aqui que eu já conheço, o Antônio, muito obrigado, o próprio Gaspar, que participaram do Concertif aqui
recentemente. Muito obrigado. Tá? A Beatriz, que sempre participa com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Carlos, obrigado aí pela parte técnica. Tá? E todos os outros, Lázaro, muito obrigado, Ludmila e todos os outros colegas que puderam acompanhar. Já deixando um convite para vocês, no próximo dia 20, vamos falar de um assunto que é também fundamental, riscos de integridade. Tá? Ou seja, pessoal, identificação de riscos, como tratar esses riscos. Vocês viram num daqueles slides como é importante, como é o pontapé inicial, você ter essa identificação de riscos, vocês identificarem e começarem a trabalhar em cima da identificação do programa de integridade de vocês, tá bom? Então, no dia 20 de maio de 2020, nós vamos falar sobre riscos de integridade. Você sabe identificar? Porque não é tão simples. A gente acha que é simples, mas não é tão simples assim. Tá bom, pessoal? Queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Qualquer dúvida, estou ainda disponível aqui no chat. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. O meu e-mail arthur.dorigo@bracertificadora.com.br. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Tendo alguma dúvida, eu vou deixar o chat aberto aí mais uns 5 minutinhos. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez por toda a participação. E fiquem com saúde. A gente está passando por um momento bem difícil aí por causa da pandemia, mas vamos também ter um pouco de ânimo e que as coisas vão melhorar. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Um forte abraço. Sucesso para todos vocês. Um abraço aí para todos. Estou disponível aí mais uns 5 minutinhos no chat. Tá bom, pessoal? Um forte abraço aí. Obrigado.